por uma catarata do Iguaçu, né? Quando eu escutei esse exemplo, o exemplo que me deu foi isso. Deus é ali as cataratas do Iguaçu. E nós somos a glória que a gente alcança, é o nível de santidade, vamos dizer assim, que a gente alcança, é o que a gente vai pegar de Jesus. A gente vai estar no céu 100% preenchido. Mais um copinho. E Nossa Senhora é o mar, que recolhe todas as águas. Nossa Senhora é o mar. Deus juntou todas as águas e fez o mar, juntou todas as graças e fez Maria. Então, a finalidade da santificação, o efeito, a graça. A causa, o mistério pascal, morte, paixão, ressurreição de Jesus. Efeito, a graça. E a finalidade, a glória eterna. O sacramento, então, é um sinal que rememora. E rememorar para o judeu, rememorar para nós católicos, não é só uma mera lembrança, é voltar para aquele dia. Então ele rememora isso, é rememorativo da paixão do mistério pascal, é demonstrativo daquilo que a paixão significa, daquilo que o mistério pascal significa. E o mistério pascal significa a nossa redenção e o derramamento da graça em nós. E é também, o sacramento, ele é também um sinal prognóstico. Prognóstico é o quê? Que demonstra, na verdade, prognóstico, quando a gente fala assim, um prognóstico do paciente, é a expectativa. Qual o prognóstico de recuperação dessa doença? Pode ser ruim, pode ser bom, reservado, pode ser bom. Então, o sacramento é um sinal prognóstico. Anuncia, então, aquilo que virá. Anuncia a glória que a gente vai ter no céu. O sinal sacramental é próprio de cada sacramento. Eu já dei vários exemplos aqui. Água, pão, vinho. Ele é constituído de elementos naturais, né? O óleo, gestos humanos, palavras, imposição de mãos. E por isso a gente chama matéria. E as palavras do ministro a gente chama de forma. A matéria são essas coisas sensíveis, visíveis, elementos materiais. E a forma são as palavras que o ministro pronuncia. E em cada sacramento existem ministros específicos. Normalmente, ordinariamente, quem ministra os sacramentos é o ministro ordenado, que participa do sacerdócio de Cristo. No caso do matrimônio, o ministro do sacramento são os cônjuges, aqueles que vão se casar, os noivos que estão ali. O padre é uma testemunha qualificada, necessária, qualificada, porque ele é ali a igreja acolhendo aquele casal, mas os ministros são os noivos. E de forma extraordinária, no batismo pode ser qualquer pessoa, mas de forma ordinária é o padre. Então, na verdade, o sacramento, ele é um encontro nosso, igreja, corpo de Cristo, filhos de Deus, com o Pai, em Cristo, pela ação do Espírito Santo. E esse encontro é um diálogo que tem ações, palavras, gestos, um diálogo, um encontro, um diálogo de amor de Deus conosco. Então, os sacramentos, eles têm uma parte que é sempre imutável, nunca vai mudar. Esses elementos podem se passar todos os anos e esses elementos não vão mudar, porque foi assim que Cristo fez. Vai ser sempre com pão, a Eucaristia. Vai ser sempre com vinho. O batismo vai ser sempre com água. Não pode batizar com suco. Não pode fazer Eucaristia com pipoca. O vinho não pode ser Coca-Cola. Isso não muda. Mas tem partes que estão em volta disso, que ao longo dos anos, para a veneração dos fiéis, podem se adaptar às circunstâncias do tempo e do lugar. Mas existe aquela parte do sinal sacramental que será sempre a mesma, que nunca vai mudar. E nenhum rito sacramental
ele pode ser modificado pela comunidade. Ah, vamos aqui mudar, acrescentar, como eu falei aqui, infelizmente acontece. Vamos colocar pipoca no lugar da Eucaristia, Coca-Cola no lugar do vinho. Então isso não pode acontecer. Porque senão ali vai estar sendo, de fato, um teatro. Se não se mantém aquilo que a intenção da igreja de fazer sempre o que ela sempre fez, com a matéria adequada, com as palavras adequadas e com o ministro adequado, não tem sacramento. Tá? Seguindo então, vamos falar um pouquinho aqui dos efeitos. Efeitos do sacramento. A gente já comentou o efeito, como foi que eu utilizei a palavra? O efeito santificante, né? Eu falei da causa santificante, o mistério pascal. O efeito santificante é a graça, a vida divina. E então, com os sacramentos, todos eles conferem a graça santificante a quem não coloca obstáculos. O que é a graça santificante? Quando nós estamos ou sem o batismo, nós estamos na inimizade com Deus porque nascemos no pecado original. A gente falou disso lá no começo desse curso. Acho que tem vídeo lá no canal no YouTube. Acho que foi até a Tuane que deu a aula, não lembro mais agora. A gente falou do pecado original. Por conta da mancha do pecado original que nós herdamos dos nossos pais, nós nascemos nessa inimizade com Deus. Não foi um pecado praticado, mas é um pecado contraído por toda a humanidade. Por causa de uma pessoa, todos nascemos no pecado. Mas também por causa de uma, todos fomos salvos, ainda que não mereçamos. A gente não merece a salvação. Então, os sacramentos, justamente, exatamente, os sacramentos conferem a graça santificante. E a graça santificante é um dom do Espírito que nos justifica, olha só, nós nunca mereceríamos, mas por causa do sacrifício de Jesus, por causa do mistério pascal, o efeito santificante do sacramento, lembra? O efeito, a causa santificante, na verdade, do sacramento, o mistério pascal, confere a estes símbolos, a essas matérias e essas palavras, um poder de gerar esse efeito de santificação na nossa vida. Nos justifica e nos santifica. Esse é o efeito do sacramento. Justificar é porque, ainda que você se esforçasse para ser muitíssimo bom, nada que você fizesse com suas próprias forças seria capaz de produzir um ato, seria capaz de produzir um ato bom o suficiente para apagar o seu pecado. Mas o ato de Jesus, que é infinitamente bom, sim, pagou o nosso pecado e nos une a Cristo. Então, quando a gente recebe os sacramentos, recebemos a graça de Deus que nos justifica, mesmo que a gente não mereça. E frequentemente, exatamente porque a gente não merece. E isso é muito bonito. Exatamente porque a gente não merece, a gente precisa desse esforço de humildade de receber o sacramento. Exatamente porque a gente não merece. A luz caiu aqui. Arrumei. Exatamente porque você não merece, você precisa se humilhar e pedir os sacramentos. Da mesma forma, o próprio ministro, que não merece nem o poder de agir na pessoa de Cristo e nem o poder de perdoar. Por isso, ele também precisa se confessar e receber os sacramentos. A graça santificante, então, é esse efeito, é essa participação na vida divina, é essa presença do Espírito Santo em nós. E essa presença do Espírito Santo em nós, ela
O termo teológico é deifica o homem. O Espírito Santo nos dá a graça, a vida, os meios para que a gente seja parecido com Jesus, imite Jesus, se configure a Jesus, seja filho de Deus, no Filho, em Jesus Cristo. Nos une. Lembra daquela parte da videira? Quem permanece em mim não morrerá. E eu falava de outra classificação também dos sacramentos, e me vem aqui agora por conta disso, exatamente quando a gente recebe. Existem 3 sacramentos, e é uma forma de classificá-los, são sacramentos que imprimem caráter. Imprime caráter, são selos de Deus em nós, são marcas indeléveis que não serão removidas: o batismo, a crisma e a ordem. Igor, o matrimônio. O matrimônio é um sacramento, é um sinal para essa vida. O próprio Jesus falou: no céu os homens e as mulheres não se dão em casamento. O matrimônio significa a união de Cristo com a igreja, mas ele é um sinal dessa união. Então, aqui ele é um sinal que aponta para o céu, mas no céu não é necessário ele. A gente vai saber quem é nossa esposa, mas no céu não precisa do sinal. No céu não vai ter Eucaristia, a gente vai ter o próprio Cristo lá. Então existem sacramentos que mesmo no céu nós teremos essas marcas. O batismo é um deles, esse selo de filho de Deus. A crisma é outro deles, este selo de adulto na fé. A confirmação é isso. Eu quero a fé. Eu escolho a fé. E o selo da ordem, daqueles que recebem então o sacramento da ordem, que também tem um caráter indelével, impresso na alma. Os outros são a unção dos enfermos, não precisa no céu. E assim os outros também. Então a ordem, ela tem esse caráter indelével porque ela é uma participação especial no sacerdócio de Cristo. Só existe um sacerdote com poder com efeito santificante no sacramento, com a causa santificante, que gera esse efeito santificante. É Jesus Cristo. Os diáconos, em alguma medida, mas especialmente os padres e os bispos, participam do sacerdócio de Jesus. Por isso, eles agem em persona Christi, quando ministram os sacramentos. Ainda que não mereçam, ainda que estejam em pecado. Ele pode estar em pecado. Ele celebra a missa, é pior para ele, porque ele vai comungar. Mas o sacramento é válido. O caráter sacramental, ele então permanece sempre em nós. Esses selos, batismo, crisma e ordem. Estes selos permanecem sempre nos dando uma disposição de abertura à graça. Uma disposição da alma para procurar o sacramento e viver uma vida em Deus. Os sacramentos são necessários para a nossa salvação? São. Igor, mas quem não é da igreja? Aí é outro caminho. Deus pode salvar as pessoas por outro caminho. Ainda que elas não participem do corpo de Cristo agora, elas de algum modo podem participar da alma de Cristo. E elas podem, assim que morrem, isso é a explicação teológica, elas podem então aceitar a igreja, aceitar Jesus, como diz os evangélicos, né? E pela ignorância desculpável, por uma ignorância desculpável, elas podem ser apresentadas à verdadeira igreja e falar: era isso e eu não sabia. Apresentaram uma caricatura da igreja para mim e eu não tive como, e aí então precisa ser uma ignorância desculpável. Porque tem pessoas que são ignorantes, mas elas são por teimosia. Então é uma ignorância indesculpável. Elas não conheceram a igreja por teimosia, por pecado, por
fechamento espiritual, por soberba, orgulho, e não por burrice propriamente dito. Então, os sacramentos são necessários para a nossa salvação porque eles são os meios que Jesus escolheu de nos comunicar sua graça. A graça santificante. E quais são os efeitos? Vamos lá. Os sacramentos são eficazes porque é o próprio Cristo que opera ele. Igor, mas eu confesso para o padre. Mas quem te perdoa é Jesus. Igor, mas foi o padre que batizou a criança. Mas quem dá ali a causa e o efeito santificante do batismo é Jesus. É Jesus que batiza por meio do padre. É ele que age nos sacramentos e nos comunica aquilo que o sacramento significa. Como eu falei, e aqui voltando, porque a gente já está aí com alguns minutos dessa segunda aula, falta 10 minutos para acabar. O sacramento, ele produz, ele se produz, ele opera ex opere operato. Isso é o quê? Pelo próprio significado do sacramento. Pela própria ação sacramental. Se tiver a matéria certa, o ministro correto, as palavras corretas, o sacramento se realiza. Não é em virtude do homem que administra, ou não é em virtude daquele que recebe, ou não é em virtude de como a liturgia é celebrada. Se é missa sertaneja, se é com música, sem música. É óbvio que ali, que dentro da liturgia pode haver excessos, erros, exageros que sejam sacrilégios. E é óbvio que isso aí assim, pode atrapalhar os frutos do sacramento, mas o sacramento foi válido, porque o sacramento opera ex opere operato, pelo próprio significado dele, e não depende da justiça do ministro, da bondade do padre, não depende da música, não depende de nada. Mas insisto, se um sacramento é celebrado conforme a intenção da igreja, o poder de Deus, a ação do Espírito Santo age nele por meio dele, independente do ministro, independente da música, da pastoral, independente de tudo. Então, o ministro, ele necessita, e de forma especial, configurar-se a Cristo, para que não haja escândalos, para que uma série de coisas, mas é indispensável. Desculpa, é dispensável a virtude dele. No entanto, é recomendada. Consegue entender a diferença? É bom que os padres sejam santos. É boníssimo que os padres sejam santos. Tanto para a salvação deles, quanto para que nós, fiéis, povo de Deus, colhamos os frutos. E aí sim a gente não pode negar que uma liturgia bem celebrada, porque nós somos humanos sensíveis, temos sentidos, olfato, audição, visão, porque a nossa fé é muito pequena também, nós colhemos mais frutos quando essas coisas estão em ordem. Então a eficácia do sacramento deriva de Cristo. Jesus atua nele. No entanto, os frutos dos sacramentos dependem de nós, da disposição da nossa alma. Igor, receber a Eucaristia e nem choro mais. Primeiro que o chorar não significava grandes coisas assim. E segundo que realmente o fruto depende da disposição da nossa alma. E a disposição da nossa alma, ela é um sinal da nossa conversão, da nossa adesão à vontade de Deus, da nossa presença ali, do nosso esforço de não estar disperso.
E eles são mais abundantes quanto mais nós estamos dispostos ali. Tem uma frase linda assim que demonstra isso, né? Existe uma multidão de comunhões. Uma multidão de pessoas comunga Jesus todos os domingos. Mas existe uma quantidade pequena de comungantes. E o exemplo disso é aquela hemorroísa que no meio da multidão várias pessoas tocavam Jesus. Mas só ela, quando toca Jesus, sente sair uma força de Jesus e Jesus para e fala: alguém me tocou. Aí os apóstolos até riem, mas mestre, tá todo mundo te tocando. Ele: não, alguém me tocou. Então, uma multidão de comunhões, mais uma ínfima parcela de comungantes. Os efeitos dependem da disposição da nossa alma, da nossa conversão, da nossa piedade, da nossa vida de ascese, jejum, penitência. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente se predispõe a receber Jesus. E os sacramentais, isso é curioso, né? Por que tem uma pia de água benta na frente das capelas? Porque a água benta é um sacramental, é um sinal sagrado. Não é um sacramento, mas é um sinal sagrado que, pela oração da igreja, obtém efeitos de ordem espiritual para nós, obtém graças para nós. Não a graça. O sacramento comunica a graça de Deus, a presença dele, a vida divina. Graça no singular. Já os sacramentais nos comunicam graças, minúsculo e no plural. Então, graças são o quê? São bens espirituais. De forma específica, a água benta, ela nos comunica perdão dos pecados veniais e uma disposição de oração. Olha que coisa boa. Então, a gente está entrando. Acabou aqui um dos vídeos. O outro ainda está rolando. Então, a água benta, ela nos predispõe à oração. Nada melhor do que antes de começar a Santa Missa, então, passar água benta para a gente se predispor a rezar bem. Por meio, então, dos sacramentais, dispõe os homens para receber os efeitos do sacramento. Exatamente o que eu falei, o sacramento opera ex opere operato, independente de quem celebra e de quem recebe. Mas os efeitos, eles têm depende da nossa disposição. Por isso, os sacramentais são ótimos meios para nos predispor e nos preparar para receber a graça e cooperar com ela. Fim. Deu certinho. Está acabando já a segunda gravação. E deu certinho aqui também com a matéria. Liturgia fica para a próxima. Talvez eu dê primeiro agora, aproveitando que eu falei dos sacramentos, a gente comece a falar de um por um deles, depois a gente volta nesse tema da liturgia aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, boa noite. Depois eu boto lá no canal no YouTube essa aula também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até mais, tchau, tchau.